dar início nela, hoje, para a graça de Deus, nós vamos ler 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. O título diz assim: Naamã é curado de lepra. O Senhor me mandou perguntar se tem alguém enfermo aí. Tem alguém enfermo aí? Se alguém estiver enfermo aí, preste atenção nessa palavra. Você que vai ouvir, está enfermo, use a tua fé nesse momento, ouça essa palavra, toma ela, toma de novo, toma outra vez. O Senhor concederá a ti segundo a tua fé. O Senhor fará coisas grandes. O nosso Deus é Deus que faz coisas lindas no nosso meio. A presença de Deus sempre esteve neste lugar. Aquele que frequenta esta casinha de oração, ele sente a presença do Senhor. Para aqueles que podem ver, que têm a visão aberta, ver que o Senhor também está aqui, não é só a presença. Não tem como ter a presença se o dono da presença não estiver no lugar, não é? Então a presença está aqui, e isso quer dizer que Ele está aqui. Eu recebi Ele antes mesmo das 19 horas, Ele já estava chegando, e Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Se você crê, hoje é o dia do teu milagre. Se você está enfermo, preste atenção, que o Senhor vai te curar. Creia nessa palavra. 2 Reis 5. Vamos lá, a leitura. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo-lhe: em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, saberás que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Amém? Somente até aqui. Vamos, irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida. Vejo muitas pessoas pregarem sobre Naamã, que é uma palavra que ela traz cura, que faz aquele que está enfermo refletir sobre o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que tudo pode. Às vezes a pessoa está enferma, mas não crê que Deus possa usar de alguém para que leve a cura para a pessoa que está enferma. Pela ignorância, pela
arrogância, pela falta de fé, né? Por tudo isso e mais um pouco. Nós vemos o povo hoje tão longe da presença de Deus, tão afastado das coisas de Deus, que até mesmo aqueles que estão dentro da casa de Deus, não vamos só falar daqueles que estão longe, mas muitas vezes aquele que está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que era para ele crer nas coisas de Deus, mas às vezes o que está fora quer mais daquele que está dentro. Às vezes o que está longe e não está perto das coisas de Deus, ele vai crer muito mais você entregando algo para ele do que aquele que está ouvindo todo dia. É difícil a gente fazer com que as pessoas creiam que Deus ainda faz o que ele fazia no ano passado. As pessoas falam, dizem, quando nós falamos de pessoas estudiosas, né, que leem, conhecem as Escrituras, pior ainda para aqueles que são conhecidos, que conhecem a Bíblia e falam que conhecem de Gênesis, Apocalipse, e às vezes conhece mesmo, porque ele estudou, fez teologia, estudou, fez mestrado, e ele fica mais cego do que, muitas vezes mais cego do que aquele que nunca ouviu falar do Senhor. Parece que quanto mais ele estuda, mais duro ele fica, mais difícil de acreditar naquilo que ele estudou. A palavra de Deus diz que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Aleluia! É aquele que ouvia a palavra do Senhor, guardar o seu coração e tiver um pouquinho de fé. O Senhor fala que não precisa de muita fé. A fé do tamanhozinho do grão de mostarda é o suficiente para que você seja curado de todos os seus males. Eu já vi muitas curas, já participei pela graça de Deus, essas mãos já tocou, muita coisa o Senhor já fez. E muita coisa o Senhor vai fazer. Vai fazer muita coisa nesse lugar. Então tem pessoas todas condenadas para receber a cura, a libertação, e não só para isso, é para ser também alguém que vai estar no reino celestial naquele dia. Pois Deus não quer só curar e libertar, Deus quer também levar para o essa glória. Curar e libertar só não adianta, né? A pessoa chega aqui, recebe a cura e volta para o mundo. Que cura é essa? Para ele é uma cura, mas para nós ficamos pensativos, chateados, porque nós gostaríamos de ter a pessoa junto conosco. Nós estamos caminhando rumo ao céu e queremos que aquele também que vier para receber, ser curado, não vire as costas para o Senhor, mas que ele fique firme com o Senhor. Não é fácil ficar firme. Receber uma cura, receber um milagre, embora é o mais fácil de se fazer. Só que Deus, o nosso Deus não é Deus de covarde, né? Porque aquele que vem, pega e vai embora, ele é um covarde, porque ele aceitou a bênção do seu Deus, mas não aceitou o Deus em si na sua vida. Ele só quis a bênção. Muitos hoje fazem isso, mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar de Naamã, nós vamos falar de um homem que, querendo ou não querendo, aceitando ou não, esse homem é usado por Deus. Era um homem que batalhava suas batalhas, era um homem justo, era um homem temente, dava livramento à Síria, deu livramento a Israel. O Senhor usava esse homem. Quando a gente fala que o Senhor usou até Nabucodonosor, as pessoas falam, você está doido. O Senhor usou até Nabucodonosor para colocar Israel de novo no trilho. O Senhor pegou Nabucodonosor como se ele fosse a própria lei, tirou Israel da sua casa, levou para a Babilônia, consertou o povo de Israel e devolveu para o Senhor. Aleluia. O Senhor permitiu que isso acontecesse, pois o povo se rebelou contra Deus e Deus pôs alguém com a mão pesada para cuidar de Israel. 70 anos foi o tempo que esse povo se arrependeu e quis voltar ao seu Deus. Então nós estamos vendo aqui falando de um homem usado nas mãos de Deus, que mesmo ele sendo usado por Deus, mesmo ele tendo todo o conhecimento, tendo o rei ao seu favor, nos momentos dele,
quando ele se despia, ele se olhava e via: eu sou um homem poderoso, eu sou um homem que tem contato com o rei pessoalmente, falo com o rei tudo que preciso, peço ao rei tudo que eu quero e ele dá. Mas quando ele olha para si mesmo, ele vê que ele tem deficiência. Ele tem uma deficiência e aquilo que incomoda. Ele olha para ele mesmo e fala: de que adianta eu ter casa, eu ter carro, eu ter ouro, eu morar no palácio, eu ter o rei como meu amigo, eu ter tudo que eu tenho, ter status, eu sou reconhecido no meio de todo o povo, sou o capitão da guarda do homem mais poderoso, mas no seu descanso, no seu apogeu, quando ele tira a roupa, ele fala: mas sou doente. Ou seja, tudo que ele falou até aqui cai por terra. Todo o ouro que ele olha já não brilha mais. Nem a esposa, né, já não tem mais graça, pois ele não pode ficar perto de ninguém. Assim, quando ele está despido, quando ele mostra a sua nudez, quando ele mostra as suas ataduras, ele já não pode mais estar diante daquilo que ele mais ama, que é a sua família, que é a sua esposa. Agora esse homem cheio de status, cheio de honra, defensor do palácio, um homem que o rei acreditava nele, está enfermo, está doente. E a mulher dele contempla tudo aquilo. A palavra de Deus diz que aquele que era enfermo, ele tinha que viver isolado. Não creio que era assim também com Naamã, pois ele era alguém de status, né? Pois ele era alguém que atendia diretamente ao rei. Embora por ele mesmo ele não quisesse deixar a família enferma, e ele fazia a sua própria exclusão, creio eu, né? Creio eu, pois era um homem dotado de poder, dotado da confiança do rei. Então acredito que ele, nos seus aposentos, ele se afastava, se recolhia, mas não passou despercebido diante de uma serva ao qual ele, numa batalha, ele recolheu essa menina e trouxe para morar dentro do palácio junto com a sua esposa, que seria a serva dela. Ela contemplou as enfermidades de Naamã, contemplou, e graças a Deus que ela viu ele enfermo, pois dali começa o renascimento, vamos por assim, voltar à vida de Naamã. Pois quem tinha lepra naquela época, se Deus nada fizesse, ele ia acabar na sepultura. A lepra matava, a lepra é a inspiração da pessoa, arrancando pedaços. Até hoje, né? Só que hoje há medicamentos para ela, antigamente não existia. E essa moça olha para ele, vê ele enfermo e fala com a sua senhora: se ele tivesse diante do profeta, se ele fosse até esse profeta, esse homem de Deus, certamente ele seria curado. Olha a confiança dessa menina, olha a confiança dessa moça, pois ela ouvia, né? Pois ela era do meio do povo e ouvia que Eliseu foi quem sucedeu Elias, e ele tinha sobre a sua cabeça a mão do Senhor, e Deus o usava para curar, para libertar, né? Para sarar, para que aquele povo voltasse a ter vida. O Senhor usava aquele homem. A mulher de Naamã fala para ele que essa moça era conhecida do profeta, conhecia um homem que era capaz, né? Que era um homem usado por Deus, para que ele fosse até esse homem.
porque certamente se ele encontrasse o profeta, ele receberia sua cura, e ele teria novamente a vida de volta. Aleluia. Naamã acreditou, pois foi rápido. Naamã falou com o rei já enviou carta ao rei de Israel. O rei da Síria acreditou em Naamã, tanto que deu uma carta para que ele fosse até Israel. Mas o rei de Israel, olha a ironia, o rei de Israel, a terra de Deus, quem reinava, não acreditou na carta que veio do rei da Síria, falando que Naamã era servo do rei da Síria. Ele estava indo para que ele fosse curado. Ele entendeu errado. Ele falou: sou eu lá, Deus da vida, ou para curar, ou para que seja. Ficou irado. Para Deus falar que ele ficou irado, ele se rasgou, como se estivesse jogando a responsabilidade sobre o rei, né? Um rei enviando ao outro rei uma responsabilidade de curar ele. Foi isso que ele entendeu. E o profeta ouviu, chegou aos ouvidos do profeta, e esse homem se rasgou. E o profeta disse: por que se rasga dessa forma? Né? Por que te indigna dessa forma? Quem conhece de cura, conhece de cura. Não adianta explicar para quem não conhece. Aleluia. Quem conhece o Deus verdadeiro não vai ter tempo para explicar para aquele que está se rasgando, né? Tentando entender que carta é essa, por que isso, porque esse homem é muito doente, o que eu posso fazer? É isso que esse homem estava dizendo, esse rei. Mas aquele que era usado por Deus, ele fala: não, eu sei o que é isso. Glória a Deus. Pode deixar ele vir para cá, manda ele para cá, para minha casa. Ou seja, aquele que conhece a cura, ele tem a cura, e a cura lhe dá. Aleluia. Aquele que conhece de ser rei, ele vai reinar. Cada um no seu lugar. O Senhor escolheu Eliseu para ser profeta, para curar, para libertar. Então Eliseu cura e liberta. Eliseu faz o papel dele. Nós também devemos nos colocar no nosso lugar. Aleluia. Para que você foi chamado, hein? Eu sei por que Deus me chamou. Você sabe o seu chamado? Você conhece? Você sabe por que Deus te chamou? Você sabe que Deus te tirou do meio do lamaçal para te trazer para cá? Você sabe qual é o sentido que Deus te deu? Você conhece na sua audição, na sua mente, aos seus olhos, o tato. Você sabe para que Deus quer te usar? Você sabe por que Deus levantou você? Talvez ainda não saiba. Ou esse rei não sabia. Ou esse rei não entendia essa carta. Mas o homem que entendia de cura, ao qual estava ali para aquilo, sabia que Naamã estava no lugar errado. Naamã estava diante do rei, pois naquele tempo era enviado cartas de cidade em cidade por onde eles passavam, e foi necessário o rei da Síria enviar carta ao rei de Israel, pois Naamã não podia chegar em Israel como um homem guerreiro, um homem de guerra, um homem alto, na confiança do rei da Síria. Seria um insulto ao rei de Israel se ele chegasse. De qualquer forma, procurando um profeta, andando pelas cidades, andando pelos vilarejos, é óbvio que o rei de Israel iria saber e ia se levantar um falatório, ia levantar-se o rei de Israel contra o rei da Síria, e ia na guerra, aquela confusão. Então o rei da Síria agiu corretamente, enviando a carta do rei de Israel, mas o rei de Israel não entendeu. E Naamã então vai a Eliseu, até a casa de Eliseu. Vai Naamã à casa de Eliseu. Tudo isso começa quando a menina fala para ele que era para ele ir na casa do profeta. Mas tem os particulares entre as cartas que ele enviava, que era necessário passar por lá, para que houvesse comunicação formal entre os reis. E Naamã bate na casa de Eliseu. E Eliseu era um homem muito usado por Deus. Vendo que esse homem era um homem muito famoso, nem quis
sair para falar com ele. Não quis nem ir até ele, que enviou Geazi, enviou o servo dele. Esse foi o estupim para que Naamã se levantasse. Eu também posso ver, por outro lado, que Naamã tinha feito uma longa viagem. Naamã tinha andado muito e passado por esse estresse de chegar até o rei se vai fazer aquele, se barulhando todo. Eu creio que se levanta no coração de Naamã, será que isso vale a pena? Olha a confusão que está gerando esse negócio. Mas eu quero ponderar aqui agora tudo que é impossível para nós, tudo que carregamos como impossibilidade, tudo que é impossível para nós vamos buscar e vamos achar mais impossibilidade ainda, até nós sermos direcionados para o lugar certo, até Deus usar a pessoa correta para você receber aquilo que Deus preparou para você. Você vai passar por desilusões, você vai chegar a desacreditar que Deus tem um milagre preparado para você, porque nós andamos por muitos lugares e não sabemos onde é o lugar correto que devemos ir. E Deus é um Deus muito certo. Você pode procurar cura em muitos lugares, mas se Deus não quer que aqueles lugares sejam lugar do teu milagre, você vai precisar passar por muitos lugares até entender que Deus tem um lugar certo e uma pessoa certa para entregar aquilo que é seu. Aleluia! Deus trabalha dessa forma e não há como mudar isso. Nosso Deus é correto, é um Deus certo, e Ele tem um destino para cada pessoa, para onde enviar, quem é que vai falar com você, quem é que vai entregar a bênção para você. Deus sabe quem é que vai usar. Então esse homem se enfurece, pois Eliseu não vai atendê-lo. O coração desse homem fala: puxa vida, eu andei tanto, a minha viagem foi tão cansativa, e aí eu chego no lugar onde eu fui indicado, o homem de Deus não vem e manda alguém para falar comigo. Aí eu acredito que nessa hora o coração desse homem já estava dilacerado, cheio de dúvida na sua mente. Aquela hora ali aumenta muito mais acende o furor e a ira dele. Ele fala: não, eu andei tudo isso à toa, o homem de Deus sequer me recebe, que pouco caso, O Senhor se ia, se levanta e fala: não, esse negócio foi um erro, imagina com ele, foi um erro eu ter aceitado a opinião daquela moça, foi um erro, se ao menos ele tivesse vindo falar comigo, orasse para mim, pusesse as mãos, eu ia orar. Veja, o Senhor está enfurecido, bravo, mas não adianta, de nada adianta. As coisas com Deus é na paciência. Se nós não tivermos a paciência para guardar, nós não vamos receber o que é nosso. Aleluia! Quanto mais se exalta, pior é, e mais espera. E naquela hora ele desistiu, deixa esse negócio para lá. Mas o que foi enviado para ele foi uma ordem. Foi enviada uma ordem para ele, por mais que o homem de Deus não apareceu, mas a ordem do homem de Deus chegou aos ouvidos dele. Dali para frente era só ele obedecer. Porque Deus queria fazer assim, Deus queria tirar o orgulho na mão. Naamã estava orgulhoso, porque ele era um capitão, bem reconhecido, pois vencia muitas batalhas, ajudou Israel, ajudava a Síria. Era um homem sensato, um homem honesto, mas era orgulhoso, porque o peso que a capa trazia para ele também trazia orgulho. Não aceitou, e veio somente o servo do profeta, mas com ele veio o peso da palavra. Se ele parasse e olhasse com um olho espiritual, mas alguém irado consegue sentir espiritual? Não consegue.
Alguém irado, cheio de raiva, não consegue sentir o espiritual, não consegue ouvir a voz de Deus. Pois aquilo foi como um chuto que veio diante dele, e ele se repudiou e pegou os seus soldados e saiu andando, deu as costas para Geazi, foi andando. A palavra de Deus diz que eles iam andando, e o servo que estava com ele na carruagem falou para ele: se fosse algo difícil que esse homem de Deus mandasse você fazer, claro que ele ia fazer, porque ele era um orgulhoso. Mas Deus sabe aonde pegar. Aleluia. Deus sabe aonde que Ele toca em nós para quebrar, para tirar nós do pedestal, fazer nós descer e ficar no lugar certo para Deus pôr a mão. Deus põe a mão em nós quando Ele, como a primeira palavra diz, quando Ele amassa, quando Ele te forma, quando Ele te gera do nada, de dia, Ele põe a mão no massa, forma da vida, e aí, conforme diz a primeira palavra, faz do ele. Então ele sentiu isso como um insulto também. Para você só faria, o Senhor só ia fazer se fosse algo difícil de fazer. Mas isso é tão fácil, é tão simples, é só descer no rio, dar 7 mergulhos, só isso, mais nada. O Senhor queria a obediência, né? Aleluia. Não a força, pois Ele é conhecido pela força, pela austeridade, pelo homem poderoso que era. Deus quis passar ele, fazer ele cair, baixar, tirar seu peito, baixar o nariz, né? Baixar a crista, muitas vezes Deus faz pra gente. Senhor afrontou a capa dele, vendo todo mundo, mostrou a enfermidade, espiritualmente falando, tudo que viu. A enfermidade foi refletida na austeridade, foi refletida na ignorância. Se fosse só a enfermidade, mas Deus conhecia o coração da mãe. Aleluia. Deus vai no ponto certo, toca no coração, para que ele baixe a cabeça e Deus possa fazer aquilo que o homem de Deus disse que faria acontecer se ele obedecesse. Alguém acostumado a dar ordem só recebe ordem de quem manda nele. Agora Deus manda um servo, um Zé Ninguém, né? Manda alguém que depois vai estar cheio daquilo que tinha na mão, daquele que recebeu a herança na mão, uma herança maldita, né? Mandou ele. Eu posso até ver, esse negócio é muito. Deus mexe com nós, Deus mexe conosco para fazer o que é preciso fazer. Então isso soa para ele como se fosse um insulto. Eu fui insultado pelo meu servo. Eu só faria se fosse algo grande, porque eu sou grande, porque eu sou poderoso. Mas já que é tão fácil, eu vou tentar ver se esse negócio é certo. Aleluia. Está o Senhor mexendo no coração do homem. Glória a Deus. E Naamã vai para a beira do rio, e o rio era só lama, ainda se fosse água. Quando ele olhou, mas esse rio podre, é para deixar o seu orgulho lá onde ele está olhando, está sujo, está imundo, não é lugar para você, mas o que tem em você vai ficar lá. Deus estava vendo que estava nele, o orgulho, a soberba, e aquela lama, aquele barro que esperava ele, creio eu, aquele barro fedido. Ele não quis também por causa disso. Falei, não, mas não podia ser um lugar mais limpo, não. Não podia ser uma água limpa, pelo menos. Mas Deus sabe para onde ele mandou. Ele mandou para o lugar sujo mesmo. Porque o que vai ficar lá é a sujeira, é a sua lepra, né? É aquilo que te envergonha. E lá no barco onde você descer, é lá que eu vou tirar. Aleluia. É lá que eu vou fazer um milagre. Glória a palavra de Deus. Deus não fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo. É um negócio doido, não é?
Que não poderia ir para um lugar limpo, uma piscininha bonitinha, azulzinha, eu vou dar 7 mergulhos e vou sair bonitão, mais faceiro, mais soberbo ainda. Senhor, não, vou te envergonhar. Vou fazer você descer na lama. Ali ele teve que quebrar o orgulho, ali ele teve que baixar a cabeça, porque ele estava diante do servo. Ali se rebaixou. Foi aí que Deus trabalhou. Não acredito eu que foi a lama, que foi a água, foi quando ele se humilhou. Aleluia. O Senhor queria que ele se humilhasse, saísse daquela casca de grande, forte, valente, né? Aquele predileto do rei, aquele que estava diante das batalhas, carregava muitos troféus. Naquele momento ele teve que abaixar a cabeça e se humilhar diante de Deus. Glória a Deus. Não só isso, mas ele se humilhou diante do servo de Deus. Olha como é humilhante. Não foi só diante de Deus, mas ele se humilhou. Não foi nem por Eliseu, mas foi pelo servo de Eliseu. Deus sabe como lida com alguém que está com o nariz empinado, com a crista levantada. Ele manda o menorzinho para afrontar. Mandou o menorzinho mesmo para afrontar. E ele ouviu, através do servo dele. Precisou também que o servo dele mostrasse para ele que se ele não ouvisse, ele ia voltar carregado de lepra, ele ia voltar doente do jeito que chegou. Ou seja, se nós olharmos por esse ângulo que o próprio servo de Naamã foi quem o convenceu, essa viagem a qual ele disse que não valeu a pena, valeu a pena. Aleluia. Pois se esse moço tivesse falado para ele antes que ele mesmo viesse, houvesse, né, como ele veio parar no rei de Israel, o rei de Israel, através de Eliseu, escrevesse uma carta e dissesse para ele: aí mesmo onde você está, mergulha aí mesmo, você vem aqui. Né? Precisava ele andar tudo isso, mas Deus veio quebrando ele no meio do caminho. Aleluia. Deus veio fazendo com que ele fosse arrebentado de onde da Síria até Israel. Ele veio no lombo de um cavalo, andou dias para chegar a Israel. O sofrimento dele não era quando ele abria a roupa e via as chagas, mas o sofrimento dele começou na Síria, quando ele começou a cavalo vir buscar cura em Israel. Dali ele já veio derretendo a soberba, derretendo o orgulho, largando tudo no deserto. Aleluia. Veio ficando tudo. Conforme o cavalo andava, ele sofria em cima do cavalo, porque andou vários dias. E ele já veio sendo cortado, lapidado, machucado na Síria, para chegar em Israel, ser confrontado pelo servo de Deus. E depois confrontado pelo servo dele. Olha como Deus tratou com esse homem, só por ser orgulhoso. Aprendeu as duras penas, né? Viu, teve uma lição difícil de engolir. Alguém dotado capacitado de ser o capitão da Síria, reconhecido, notado, homem de guerra, teve que ser orientado pelo servo de Deus e orientado pelo servo dele que conduzia a carruagem. Deus tratou esse homem de um modo que depois disso ele disse que seria servo de Deus. Aleluia. Ele serviria a Deus. Glória a Deus. Ele fala numa certa passagem, fala para Eliseu: quando eu me prostrar junto com o meu Senhor, não faça caso, Deus de Israel, pois eu sou obrigado a fazê-lo. Ele está pedindo perdão antecipado, porque ele ia ter que se ajoelhar como o servo dele se ajoelhasse diante da alma, para demonstrar obediência a ele. Mas ali Deus tinha tratado com o coração dele, não, os joelhos não tinha nada a ver mais. Ali Deus tinha curado o coração de Naamã.
Deus conhecia o amanhã, Deus conhecia que ele ia ter que continuar servindo o rei da Síria. E muitas vezes nós estamos no lugar de Naamã e não sabemos, nós estamos enfermos, nós estamos leprosos, não sabemos que estamos leprosos. E Deus precisa movimentar algo dentro de nós para fazer com que nós venhamos abaixar a temperatura. Deus vem do jeito que Ele vem. Não usa, nosso Deus ele não precisa usar força, né? Ele precisa de um servo. Precisa só de um servo para te pôr no seu lugar. Precisa de uma boca que se abra sem medo. Aleluia, Sem Jesus. entender que o Senhor vai fazer isso com você. Glória a Deus. Já vi eu isso, já participei disso muitas vezes. O Senhor precisa de alguém dotado do Espírito de Deus, alguém que Ele já também amassou, para que você também seja amassado. Pois Deus trabalha com barro, comigo, com você, somos barro. E barro, como foi falado, barro antes foi ser moleiro. Tem pedra, tem cisco, tem folha, né? O barro está todo cheio. Precisa ser mexido, tirar as pedras, tirar todas as impurezas. E isso é que Deus sabe fazer, né? Deus tocar para tirar a soberba, tirar as nossas sujeiras, para fazer de nós servos. Aleluia. Como era Eliseu, como era Geazi, antes de herdar a bênção de Naamã. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos leprosos, e a lepra parece mesmo com as nossas vestimentas. A lepra que, digo eu, não é algo na carne, mas é no espírito. É algo que nós andamos com ela e precisamos dessa cura. O Senhor precisa enviar alguém para que você também receba a cura como Naamã. Aleluia. Mergulhemos nós na palavra de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, pois com certeza nós vamos levantar curados, libertos, prontos para a batalha. Amém? Glória a Deus. Deus nos ajude e nos abençoe. Essa é a palavra que o Senhor nos dá esta noite. A hora avançou um pouco, mas graças a Deus o Senhor nos deu uma palavra que traz ao nosso coração a benevolência de Deus, a caridade de Deus. Quando Deus quer levantar alguém, o Senhor precisa de alguém para que esse alguém chegue até este que Deus quer trabalhar. E nós, para a graça de Deus, para a glória de Deus, nós viemos falar aqui. Eu creio que aqui há muitas coisas que o Senhor vai fazer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Amém? Graças a Deus, vamos encerrar. Vamos em nome do Senhor Jesus, que Deus